para clamar, para guerrear, para abençoar. Esse aqui é um tempo para isso, para nós exercitarmos os dons que Deus nos deu, o Espírito Santo nas nossas vidas, a nossa fé, a nossa esperança, a esperança do nosso chamamento. Quero falar um pouco hoje sobre isso, para abençoar as pessoas, enquanto isso nós somos abençoados também. Amém? Amém, querido? Eu quero compartilhar com você algo que está escrito lá em Gênesis, capítulo 45. Então, Gênesis, capítulo 45, a partir do verso 25. E a palavra de Deus diz: Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Sabe, Vera, seu filho ainda vive e vai crescer e vai cumprir o propósito de Deus, vai se estabelecer, vai assumir, vai abraçar, sabe, o propósito divino. Não fique preocupada. Quando eu falo crescer em termos ministerialmente, em termos do seu propósito divino. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Então, deixa eu te contar o contexto dessa passagem aqui para você entender e ficar claro. Os irmãos sabem que José teve 12 filhos, e eram 2 esposas e 2 concubinas, e dessas 4 mulheres saiu esses 12 filhos. E ele, claramente é escrito isso na Bíblia, amava mais a Raquel, que era a esposa pela qual ele trabalhou 14 anos para poder casar com ela. Essa Raquel deu 2 filhos a ele, José e Benjamim. José era aquele filho assim que todo pai gosta, que ama, porque é o menino correto, faz as coisas certas, vai e volta, não vai além, não sai do trilho, sempre está falando as coisas para o pai, está compartilhando, vivia ali. Então, se não bastasse o amor que ele tinha por Raquel, que transferiu para José, José também cooperou muito para que ele pudesse amá-lo mais ainda. Só que os outros irmãos tinham inveja de José, porque como filho era ótimo, mas como irmão a coisa era terrível. Por quê? José via as coisas que os irmãos dele fazia de errado e contava para o pai. Então você imagina o irmão, toda hora o pai chamava: você fez isso, como o senhor ficou sabendo, foi José. Então foi criando uma animosidade. José era mais novo, José era o queridinho do pai, amado, e ainda entregava os irmãos. Então isso criou um clima muito ruim, a ponto dos irmãos quererem matá-lo. Você vê como que chegou a animosidade entre eles. E aí, certa vez, José foi saber onde os irmãos estavam. Jacó falou: vai lá saber, porque os seus irmãos têm muito tempo que está lá cuidando do gado, não tem notícia, e ele vai. Quando ele foi para lá, os irmãos arquitetaram algo. Rubem queria matá-lo, Rubem entra na história, eles colocaram ele numa cisterna, depois vendeu ele como escravo e mandou, e aí para falar para José o que tinha acontecido, falou: olha, nós encontramos aqui a túnica de José suja de sangue, eles mataram um cordeiro, pegaram o sangue e passaram lá, falou: ó, o que será que aconteceu? Aí Jacó falou: algum animal despedaçou meu filho. E a partir desse dia, Jacó nunca mais saiu do luto. A Bíblia diz que, se você ler os versículos anteriores aí, Jacó diz que iria para sua sepultura em tristeza profunda, porque o filho dele morreu. Os outros filhos queriam ajudá-lo, queriam tirar essa tristeza do coração, até porque eles sabiam o que é que tinha acontecido, mas Jacó se recusou. Ou seja, algo que aconteceu, que foi a perda do seu filho, pegou José e Jacó e deixou a vida dele destruída, parou a vida de Jacó. E aí, anos depois, vocês sabem, né? Deus levou José para o Egito para salvar toda a vida. Você conhece toda a história. Quando José se revela aos seus irmãos, os irmãos ficam assim atônitos, e depois eles voltam para Jacó e falam para Jacó. Esse texto é quando eles deram a notícia para Jacó. E aqui eu queria ressaltar o seguinte: lhe disseram: José ainda vive, porque os próprios irmãos, depois de tempo, a pessoa morreu, e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como sem palpitar. Você parou
parou o coração, porque não lhes deu crédito. Ele falou, não é possível isso. Porém, havendo-lhes ele contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Então veja, Jacó foi renovado, foi restaurado nesse dia. Por quê? Porque ele ouviu a notícia sobre José. Qual era a notícia? José ainda vive. O que é? Ele estava vendo José? Não, ele não estava vendo José. Mas o que é que fez mudar a vida dele completamente? A esperança de que ele poderia ver o filho dele, a esperança de que o filho dele, ele poderia ter uma convivência com ele, coisa que tinha encerrado lá atrás. Esperança, irmãos, é o que move a minha vida e a sua, pode ter certeza. Paulo fala isso, Paulo insiste nisso. Paulo escrevendo em todas as suas cartas, ele sempre fala que orava pelas igrejas para que elas tivessem esperança. Esperança de quê? Para que ficasse claro para elas, que elas tivessem claro a esperança do seu chamamento. Porque é evidente que hoje eu não estou vivendo a vida 100% da forma como Jesus me chamou para viver. Nem eu, nem você, nem ninguém. Por quê? Nós ainda estamos aqui. Nós ainda não recebemos o corpo glorificado de Jesus, nós ainda não estamos nessa eternidade, nós ainda não estamos na Nova Jerusalém, eternamente para viver ali com o Senhor, onde não há lágrima, nós não estamos lá, mas a esperança de viver lá é o que nos motiva a viver aqui. Então, o que é que tirou Jacó da caverna? Desentulhou o poço dele, como eu falei no domingo. O que é que mexeu com a vida de Jacó? O que é que voltou a reviver, sonhar a vida de Jacó? Esperança. Então eu quero falar para você, não perca a esperança, esteja sempre olhando para a esperança proposta, a esperança da nossa vocação, aquilo que é a minha vida no Senhor, aquilo que é o que nós vamos desfrutar na eternidade. Não perca isso de vista nunca, porque isso é o que te motiva aqui. Isso é o que revive você aqui, isso é o que te dá força aqui, vigor aqui para você lutar aqui. Não é algo que tem a ver só com a vida aqui, não é um emprego. Nós estamos orando para aqueles que estão desempregados terem emprego, nós estamos orando para você ser provido em todas as situações, nós estamos orando para que as pessoas sejam curadas, mas eu quero te falar, a sua esperança tem que ir além, é a esperança da vocação celestial. É isso que precisa estar no meu coração, porque aqui não tem jeito, nós temos perdas, aqui tem guerra, aqui tem luta, aqui tem choro, aqui tem tristeza, mas lá não. Então essa esperança, quando eu enxergo isso, eu fico vivo aqui, eu fico bem disposto aqui, eu fico firme aqui. É justamente isso que Paulo falou. Eu oro para que Deus abra os seus olhos, para que vocês entendam, tenha clareza da esperança da vossa vocação, porque isso vai te fortalecer aqui. Então, em nome de Jesus, não perca a esperança, esteja olhando sempre a eternidade, creia, você vai ressuscitar. Morreu fulano, vai ressuscitar. Estava no Senhor, vai ressuscitar. Eu vou morrer, vai ressuscitar, para viver a eternidade com o Senhor. Você crê nisso? Isso te fortalece aqui. Então veja, os filhos de Jacó vêm e falam para ele, José está vivo, reacendeu a esperança. Ele ficou assim, incrédulo. E agora? Eu creio ou não? Isso é verdade ou não? A Bíblia diz que o coração dele parou, claro, boca aberta, olho arregalado e tudo. Mas olha o que é que concretizou essa esperança na vida dele. Porém, havendo-se-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Os filhos vêm e falam para Jacó. Jacó está há anos pensando, meu filho morreu, está lá na tristeza, está entulhado, está lá na caverna. Agora recebe uma notícia dessa, uma boa nova. E aí ele ficou atônito. Mas o que é que ele acreditou, ainda que não estava vendo José? Os sinais, porque ele viu o quê? Viu os carros. Viu o que José falou, trouxe as palavras. Então ele viu sinais de que aquela esperança era uma realidade. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você precisamos ver sinais. Jesus falou, se não tiver sinais, o povo não acredita. Se não tiver sinais, a minha fé não cresce. Se não tiver sinais, a esperança vai se desvanecendo. Veja, tem 2000 anos que Jesus partiu e disse que voltaria. Se eu não tiver vendo sinais na minha vida, no dia a dia, essa esperança ela vai perdendo a sua força, e aí vai fazer com que eu e você olhemos só o hoje. Então deixa eu te explicar uma coisa. Nós precisamos ter a esperança, e ela vai se fortalecer a cada dia mais diante dos sinais que vão acontecer, diante daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos percebendo, daquilo que nós estamos sendo instrumento de Deus. Então olha, precisamos fluir no Espírito Santo,
Precisamos que os sinais aconteçam. Precisamos ver pessoas se convertendo, pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas, para que essa esperança, ela se fortaleça a cada dia. Para não falar, não, é uma coisa que foi, era uma historinha, eu não sei mais o que, foi só uma promessa, Deus esqueceu. Não, os sinais comprovam que a esperança é verdadeira. É isso, e Paulo diz, se nós não vamos ressuscitar, vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer, então vamos aproveitar a vida. Mas ele falou, é certo que haverá ressurreição, é certo que a esperança eu posso confiar, porque quem diz foi Deus, quem prometeu foi o Senhor. Amém, querido? Então precisa de sinais, nós precisamos ver, por isso nós estamos orando. Vamos orar então para a igreja, pela igreja, para que a esperança esteja viva, para que seja renovado, que o poder se manifeste, que a igreja cresça, pessoas sejam curadas, sejam libertadas, hajam sinais, maravilhas no nosso meio, milagres. Vamos orar por isso, porque quanto mais sinais nós vemos, mais a esperança se estabelece. Olha, Jacó, um homem de Deus, quando viu os sinais, reviveu-se o espírito. Sabe, quando as pessoas veem os sinais, a esperança brota, enche, traz vigor na vida delas. Amém, queridos?